Faça o estudo dos sinais da função y igual a 2x menos 6. E aí, pessoal, sabemos aqui que o y, que já falei, é o mesmo que f de x, tá? Para vocês depois não se confundirem. Então, aqui, olha só, nós temos aqui o coeficiente angular, né? E nós vemos que ele é o quê? Positivo. Quando esse coeficiente aqui, que é o nosso a, que é o número que sempre acompanha o x, ele é positivo ou maior que zero, então a reta, nós vemos aqui, ó, aqui temos o eixo x, e só para você exemplificar, a reta vai fazer isso aqui, ó, vai ser crescente, tá? Quando o coeficiente angular ele é negativo, se fosse menos 2, por exemplo, a reta ia ser assim, ó, decrescente. Ok, pessoal? É só um modo aqui de exemplificar aqui essa questão do coeficiente angular ou a taxa de variação. Por isso que é chamado de taxa de variação, porque esse coeficiente angular ou taxa de variação é responsável por esse gráfico ficar tipo inclinado para esse lado ou para cá, tá? Dependendo do sinal dele, tá? Então, como estudar, fazer o estudo dos sinais? Primeiramente, nós temos que achar o zero da função, pessoal. E tem algumas aulas aí atrás aí que eu ensino como fazer, achar o zero da função. Então, o zero da função ou raiz da função consiste em zerar o y aqui, tá? E repetir aqui o resto, achar o x, não é isso? Então, para cá fica 2x igual a menos 6, não é isso? Então, logo, aqui podemos fazer assim, ó, x igual menos 6 sobre menos 2. X vai ser igual. Então, numa divisão aqui de dois números, no caso dos sinais iguais, resultado positivo. Então, 6 dividido para 2, 3. Então, logo achamos o que, pessoal? Achamos aqui o nosso aqui, zero dessa função. E depois que esse é o primeiro passo do estudo da função, achar o zero da função. Sempre que falar assim, faça um estudo da função ou faça uma variação dos sinais, vocês primeiro vão fazer isso aqui, olha só. Aí depois, o segundo passo, vou tentar ser bem prático aqui, nessa questão. O segundo passo, vocês fazem aqui uma reta aqui, entende assim, uma reta. E aí, você coloca aqui, ó, o 0,3, né? Primeiramente, eu falei agora, aqui, o 3 é o nosso zero da função, certo? É onde o gráfico vai cruzar o eixo de x. Por que eu não faço o eixo de y? Porque no estudo da função só me interessa o eixo de x, tá? Eu quero saber em relação a ele como é que essa função varia, o sinal dessa função varia. Então vamos lá. Como o coeficiente angular, que é o coeficiente angular ou taxa de variação, é sempre o número que acompanha o x, tá? Ele é positivo ou negativo? Se ele é positivo, a reta vai passar assim, olha só. Eu vou apagar aqui, pessoal. Isso aqui está meio torto aqui. Então, se ele é positivo, pessoal, aqui, ó, a reta, ela vai passar aqui, ó, tá? Dessa forma, tá? Então, ela vai passar dessa forma. Se ele fosse negativo, ia passar dessa forma aqui, tá bom? Então, a partir daqui, nós temos aqui, ó, abaixo da reta, nós temos aqui os valores negativos aqui. Acima nós temos positivo. Então, dessa forma, nós marcamos. Dá para continuar. Então, primeiramente, se... Aí nós começamos a estudar da seguinte forma, os três modos. Primeiramente, se o x é maior que zero, então y, ó, falou isso para cá. Se for crescendo para cá, olha só, x maior que zero, então o y vai ser o quê? Positivo, né? Os valores vai ser positivo, ou seja, maior que zero também. É uma função crescente, tá? Então toda vez que o coeficiente angular é maior que zero, nós temos uma função crescente. O que é uma função crescente? Quando o y cresce, quando o x cresce, o y também cresce. Tá? Por isso que o gráfico tem esse formato.
certo? Então temos a outra forma. Se x é igual a zero, então y também vai ser igual a zero. Tá certo, pessoal? Aqui nesse caso a gente pode substituir aqui, que eu estou acostumado com uma versão aqui diferente, mas aqui na verdade o correto é a gente colocar já o zero, né? A função aqui que é o 3 que achamos, né? 3. Tá? Então, a terceira o terceiro passo é, se x é menor que 3, então, ó, se x vai decrescendo aqui, olha só, à esquerda do 3, que é o zero da função, então o y também vai ficando menor. Então, se x é menor que 3, y também será menor que 3. Então, isso, pessoal, é uma característica, no caso do estudo de uma função crescente. Repito, o que é uma função crescente? É uma função onde o coeficiente angular, que é o número que acompanha o x, é maior que zero. Ok? Então, o estudo da função é basicamente isso. Primeiramente, você achar o zero da função, traçar o eixo x aqui, e você já sabe, se aqui o coeficiente é maior que zero, o gráfico é para cá, se for menor, você vai traçar ele para cá, tá? Forma decrescente. Então, aqui nós fizemos um exemplo em uma função crescente, onde o coeficiente angular é maior que zero, tá? Então, isso chama-se estudar os sinais da função, pessoal. Saber para que valores do zero da função, que aqui no caso é o 3, ele varia em x maior que 3, x igual a 3 e x menor que 3, ok? Então, agora o segundo exemplo é: faça o estudo dos sinais da função y igual a menos 3x mais 6. Então, novamente, primeiro passo, calcular aqui o zero da função, né, pessoal? Coloca ali, iguala o y a zero e repete o resto da função. Negativo aqui vai passar positivo. 3x igual a 6. Então, logo que fazemos isso, dividindo ali por 3, não altera. Então, x igual a 6 para 3, 2. Então, aqui temos o zero da função. Tá? Primeiramente, achando o zero da função. Segundo passo, traçamos aqui o eixo x, certo? Colocamos aqui no centro, aqui, ó, o 2, que é o nosso zero da função, tá? E agora nós vamos traçar aqui o gráfico, né? Olha só, primeiramente, sempre olhamos aqui o coeficiente angular, ou a taxa de variação, que é sempre o número que acompanha o x, ok? Então ele é menor que zero, é negativo. Então o gráfico, ele vai ser assim, ó. Tá? O gráfico vai ser gráfico aqui inclinado para cá, diferente quando o coeficiente angular é positivo, que é para cá. Então, ok. Então, em que consiste aqui fazer estudo de sinais? Primeiramente, tá? Então, se x é maior que 2, aqui, ó, x vai crescendo, o que vai acontecendo com y? Ó, vai ficando negativo, ó. Então, por isso que a gente coloca esses sinais aqui, tá? Então, vai ficando negativo. Então, se x é maior que 2, então y vai ser menor que 2, ok? Então, essa é uma característica da função decrescente, pessoal, tá? Decrescente, ou seja, quando y aumenta, x aumenta, y diminui, ou vice-versa, tá? Então, se o outro caso, se x é igual a 2, então, em ambos os casos, tanto na crescente como na decrescente, isso aqui é a mesma coisa, y é igual a 2. Tá? Então aqui, se o terceiro caso, né, x é menor que 2, então, porque, ó, se x ele vai vindo aqui, ó, menor que 2, o que vai acontecendo com y? Ele vai ficando positivo, ou seja, y vai ficando maior que 2. Então, concluímos aqui o estudo dos sinais, ou a variação dos sinais dessa função decrescente, tá? Vou repetir novamente, pessoal. Quando o coeficiente angular, ou a taxa de variação, que é o número que acompanha o x, é menor
Q0 é decrescente, a função é decrescente, tá? O gráfico assim. Quando ele é maior que Q0, função crescente, tá? Ou quando ele é positivo, né? Então, o gráfico assim, tá? Eu espero ter ajudado vocês aí nessa questão.